boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo. Estamos dando sequência à nossa série de lives sobre as práticas integrativas em complementares de saúde, introdução ao universo das PICs. Essa é a terceira live, está disponível nos canais do Instituto Horus e nos meus também, Dr. Eduardo Guariglia, para quem não me conhece. Assistam. A primeira foi uma visão geral sobre a série, nós três. Já vou apresentar as minhas parceiras aqui. Doutora Josne, Ana Tereza, eu, Eduardo Guariglia, médico, psiquiatra. A segunda foi sobre o processo de regulamentação, com a nossa convidada, doutora Cristiane Matos, coordenadora nacional das PICs no Ministério da Saúde. E hoje temos a terceira live sobre o estado atual da prática das PICs, com a Eneida Mara, nossa convidada na tela, em São Paulo. Para quem não me conhece, sou Eduardo Guariglia, sou médico, psiquiatra, psicodramatista, com formação em acupuntura também e conhecimento em outras práticas integrativas e complementares. Tenho aqui comigo a doutora Josne Paterno, professora universitária, pesquisadora, biomédica, também com conhecimento em algumas PICs, né? Depois ela pode falar um pouquinho mais. Quem não viu a primeira live, assista, tem bastante coisa lá sobre nós também. E a mestre de Reiki, Ana Tereza, ambas aqui de São José dos Campos, também com uma trajetória longa aí nas PICs e nesse universo todo, como professora também, de base ela é professora de História, eu ainda engasgo um pouco, preciso entrar, que eu a vejo muito mais como mestre de Reiki, e fundadora da Casa do Reiki Consciente aqui em São José dos Campos. É um prazer estar com vocês duas aqui. Nós temos aqui um representante médico, né, como eu sempre falo, da área acadêmica, pesquisadora e dos terapeutas, que é a ideia do universo das PICs, uma das ideias. E hoje temos a nossa convidada Eneida Mara. Josne, você pode, por favor, chamá-la para nós? Boa noite, doutora Eneida, tudo bem? Não estamos ouvindo, só um minutinho. Tá mudo o seu microfone. Melhor aí agora? Agora sim, perfeito. Okay. Então vamos lá, boa noite, doutora Eneida. É um prazer tê-la. A doutora Eneida Mara Gonçalves, ela é biomédica. Ela está há mais de 20 anos na frente da medicina tradicional chinesa, terapias florais e outras práticas integrativas complementares de saúde. É professora de cursos de pós-graduação e está em vários movimentos frente às práticas integrativas e complementares na sua regulamentação e no seu estado atual. Eneida, muito obrigada pela sua participação. Receba-se, sinta-se abraçada aí, nós aqui de São José e você de São Paulo. Muito obrigada. E a gente está muito feliz de estar mais essa live hoje. Eu gostaria de a gente já entrar no assunto e você nos expor, né, para todos nós, como está esse estado atual das práticas integrativas e complementares de saúde hoje. Então, após uns 15 anos de existência da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, as PICs existem praticamente em 100% dos estados. 11 estados possuem uma política, né, estadual de práticas já estabelecida. 54% dos municípios já implantam as PICs. E para ter uma ideia do crescimento disso, né, do avanço das práticas, em 2008, cerca de 1.000 estabelecimentos de saúde ofertavam as PICs. Hoje, 2021, cerca de 17.000 estabelecimentos de saúde, eles ofertam as PICs. Dentro da política, né, nacional de práticas integrativas, a prioridade para as PICs é que elas estejam dentro da atenção básica ou atenção primária.
No entanto, existe também um interesse do Ministério de Saúde para expandir as PICs em nível hospitalar, para atenção secundária e terciária. E, nesse sentido, né, o que a gente busca é a experiência internacional, onde, na verdade, essa experiência mundial, as PICs existem basicamente dentro dos hospitais, apenas, né? Na oncologia, para trabalhar com infecções, para trabalhar com cuidados paliativos, e com as práticas de musicoterapia, de arte-terapia, óleos essenciais e meditação bastante. Então, existe também essa busca, né, aqui em São Paulo, de implantação das PICs nesse nível. Bom, aí, assim, na verdade, essa expansão toda das PICs, esse trabalho que existe e a expansão das PICs, esse registro que a gente vê de expansão, ele dificilmente existiria se não houvesse o aval do Ministério da Saúde, uma normativa nacional para isso, né? Então, assim, quando a gente fala de PICs, a gente está falando, que se discute a PICs a todo momento, a gente está falando dessa política pública em PICs, né? E essa é uma discussão e uma construção que precisa ser coletiva. Então, super importante um trabalho como esse que vocês estão realizando, porque, na verdade, as PICs ainda não estão finalizadas, estão em construção, né? Tem todo um processo aí se fundamentando, e esse momento é importantíssimo a participação e o conhecimento realmente de em que pé estão, né, as PICs, né? E essa implementação política, de política pública, as medicinas tradicionais também têm uma política pública. Então, a gente tem a Política Nacional de Saúde Indígena, que vai cuidar, né, da tradição indígena. A gente tem a Política Nacional de Educação Popular, que vai lá e cuidar dos saberes populares, como das parteiras, das benzedeiras, né? A gente tem a Política dos Povos Ciganos e Raoni, que também vai cuidar, que vai tratar desses cuidados, desse cuidado tradicional desses povos, dessa comunidade, né? E quando a gente fala das práticas dos profissionais da área da saúde no SUS, a gente está falando da PNPIC, da Política Nacional de Práticas Integrativas. E essa política, hoje, ela continua, né, alinhada, ela nasceu, de certa forma, alinhada com as estratégias da Organização Mundial de Saúde. Hoje ela continua alinhada dentro de uma estratégia que é a estratégia 2014-2023, onde a Organização Mundial de Saúde, ela incentiva que os países membros, eles possam estar trazendo regulamentação. Então, fazendo a regulamentação das práticas, a regulamentação dos produtos e dos praticantes, né? Então, com relação às práticas, quem faz essa regulamentação é o Ministério da Saúde. Com relação aos produtos, que são os recursos que podem ser usados nessas práticas também, né? A fitoterapia, os florais, etc. Então, é a Anvisa que está cuidando dessa regulamentação. E com relação aos praticantes, aí depende, né? Se forem os profissionais da área da saúde, são os conselhos de classe de cada profissão que está aí procurando entender, vencer resistências e adequar o que é essa relação com as PICs, e daqueles praticantes que são chamados terapeutas, né, que não necessariamente estão vieram dentro da formação da saúde, mas que têm o conhecimento de uma forma muito mais legítima, talvez, né, porque por não ter recursos como tecnologia, o que vai usar? A força da intenção, a força da vontade, a força do amor, né? Então,
é isso que a gente está vivendo. Então, alguém precisa estar regulamentando também esses praticantes, e aí é o Ministério, como já foi colocado, né, aqui, inclusive, é o Ministério do Trabalho, que atualmente é o da Economia. Existem códigos que estão reconhecendo diversas atividades relacionadas com as PICs, né, para essa vertente de profissionais. Então, assim, embora as PICs estejam reconhecidas pelo Ministério da Saúde, elas continuam em construção. Então, na busca de sustentabilidade no SUS, na busca de justificar financiamentos, de discutir a formação, seja na universidade, seja em nível técnico, seja em nível da formação livre, né? Então, é um momento de muita união, precisa se discutir o potencial dessas práticas, né? Então, também é um momento que está acontecendo de se firmar um modelo multiprofissional e de integralidade no cuidado. E que, no caso, é um sistema único mesmo em relação ao mundo. O SUS, que é um sistema único de saúde, é um único que contém, que traz esse tipo de oferta das práticas, né? Ela é gratuita, ela é multiprofissional e tem esse modelo de integralidade no cuidado com o sistema vigente, né? Então, isso é uma situação diferente, única. Realmente, o sistema único de saúde, ele é isso mesmo, único em relação aos demais países, aí, com relação à oferta das práticas. Então, nós também estamos abraçando essa oportunidade, né? Eu acho que é uma grande oportunidade isso. E o Ministério da Saúde, para estar aí desenvolvendo se desenvolvendo dentro dessas estratégias da Organização Mundial de Saúde, abriu frentes, né, de trabalho com cooperações e parcerias com instituições a fim de buscar vencer a maior dificuldade que a gente tem, que é a desinformação com relação às PICs. As maiores resistências que acontecem é por desinformação. Então, o Ministério da Saúde aí fez uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, né? Criou o Observa PICs, que é um observatório de saberes e práticas integrativas e complementares, que tem o objetivo de estudar, de acompanhar e de produzir documentos importantes sobre as PICs, porque a gente precisa gerar essa avaliação, né? E aí, assim, ele vem realizando uns trabalhos importantes. O ano passado, acho que já foi comentado aqui também, aquele trabalho sobre as PICs e a pandemia, né? Essa pesquisa se descobriu que 61% de brasileiros buscaram as práticas integrativas de alguma forma, na busca de bem-estar, né? Então, assim, uma visibilidade muito importante, né? E, recentemente, produziu o 8º boletim, né, de evidências, que ele produz esses boletins, com relação aos serviços de fitoterapia. E aí traz as fitoterapias no SUS, né, quais são as características, quais os modelos de cuidado com a fitoterapia, traz um mapa de localização dos serviços no SUS. Então, realmente, assim, firmando, trazendo e contando para todo mundo o que está acontecendo, né? Ele também encomendou as práticas, o mapa de evidências das práticas lá para o Centro Latino-Americano e do Caribe de Formação em Ciências da Saúde, a BIREME, né, também chamada Biblioteca Regional de Medicina Original, né, que, junto com uma cooperação do CABCIM, olha só, que é um consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa, né, que tem uma finalidade de gerar estudos que são colaborativos entre as universidades.
Nós já temos 60 a 70 universidades que estão vinculadas ao CAPCIM, gerando essa colaboração de estudos com as PICs, né? A BIREME também disponibiliza uma biblioteca virtual em saúde das PICs, milhares de trabalhos, não só no Brasil, claro, do mundo todo. Ela coordena uma base de dados que chama PIE, né, de políticas informadas por evidências, e aí se disponibiliza para gestores, para usuário, para pesquisadores, esses mapas de evidência, que foram feitos aí pelo CAPCIM e pela BIREME, disponibiliza também os informes técnicos sobre a aplicação das diferentes práticas em doenças crônicas, né? Esse foi produzido pela Coordenação Nacional de PICs no Ministério da Saúde. Então, vocês veem que realmente é uma mobilização muito grande, muito fundamentada das PICs, né? O Ministério da Saúde também tem lá o Departamento de Atenção Básica, que dá uma atenção interessante para as PICs. Se produziu um manual de implantação de serviços das PICs no SUS, então, que orienta os gestores de como se organizar com isso. A gente tem a Rede PICs Brasil, que tem a Rede PICs também dos estados, que tem assim, um propósito de estar aglutinando os diversos atores, todos eles, né? E o propósito de estar discutindo os desafios, né, que todo esse movimento das PICs tem trazendo, e desafios no sentido de manter o propósito da implantação do modelo novo de cuidado, que é um novo paradigma. Então, realmente uma busca aí de fortalecimento, né? E os eventos, então, os grandes eventos que estão acontecendo, o Congrepix, Conapix também, né? Que deu uma visibilidade incrível aí para as práticas, aglutinando muita gente mesmo, um interesse aí o primeiro Congrepix teve 6 mil inscritos, assim, e uma coisa muito interessante. Então, existe atualmente esse cenário todo, né, de impulsionar as PICs, né, muito fortemente, e é muito importante trabalhos como esse, como o de vocês, assim, para trazer para mostrar o que está acontecendo, né? Porque assim há necessidade de se criarem normas, né? E aí assim e é importante saber que tem lugar para todos. E é mais importante ainda saber que essa busca, né, de que lugar que eu fico, onde eu estou, o que eu faço, né? Que o mais importante são os propósitos do modelo de um novo cuidado, né? A gente precisa estar realmente firmando isso. Então, acho que em linhas gerais, assim, eu trouxe para vocês o movimento que está acontecendo das PICs, né? É muito importante quando um município faz a implantação de uma PIC, porque ele tira da informalidade, né? Ele faz uma legitimização das PICs, né? Ele permite uma institucionalização que vai permitir, então, a pesquisa de dados, de avaliação, de se verificar a segurança e eficácia das práticas. Então, é um trabalho muito interessante e é isso, né? A gente vai aí conversando. Em linhas gerais, é um panorama, assim, de como é que estão as PICs atualmente, né? Estão muito bem, estamos num momento muito rico, né? E que precisamos participar e alimentar isso. Os desafios são grandes, né? Mas o amor que se tem por isso, os líderes aí que estão à frente buscando esses desafios, é uma coisa muito grande, e que a gente possa vencer a nossa pequenez, né, de corporativismos e tudo isso, que não tem lugar quando se fala de PICs, no que elas significam realmente. É isso. Uau, fantástico. Emocionada aqui, nossa, Eneida. Estamos todos, extasiado. O que dizer, né? O que dizer depois disso? Nossa, não tem o que dizer, né? É um privilégio realmente ter alguém aí como você, né? Eu particularmente tive a honra de já cruzar o caminho com a Eneida
há quase 20 anos atrás, né? Eu brinco, a época que eu era um curumim no meio de um monte de cacique, ela já era cacique. Oh, imagina. Né? Sou uma eterna aprendiz. Somos todos, né? Lá na então Associação Brasileira de Medicina Complementar, né? Da qual eu fiz parte, a Eneida também. Se sobrar um tempo, até vou trazer isso, porque acho que você traz um pouco da história, né? Você já estava nessa estrada há algum tempo, eu cheguei nessa época, e aí dá para entender como é que você entende tanto, domina tanto, tem tantos conhecimentos para falar aí. Mas aí eu vou guardar essa pergunta para depois. Queria saber se a Ana quer fazer alguma pergunta, trazer alguma coisa, que eu acho que tem alguma coisa aí, né? Eu acho que é uma alegria muito grande para todos os terapeutas que trabalharam muito dedicadamente para mudar esse olhar sobre o terapeuta. Porque sempre surge um debate, uma conversa, de que o que o terapeuta faz, como muitas práticas que agora fazem parte do sistema, dança circular, o próprio reiki, a musicoterapia nem tanto, porque existe ciência nisso aí, que as práticas são práticas só, que não há ciência nisso. Então, os terapeutas trabalharam de uma forma muito intensa e, durante a pandemia, fomos muito procurados. A Casa do Reiki trabalhou intensamente, fazendo energizações à distância, com acompanhamento às famílias, levando esse novo olhar. Então, tudo isso que eu estou querendo trazer é assim. A classe médica, o ambiente que está recebendo agora esse terapeuta, compondo as equipes, como é que nós estamos sendo vistos nesse sistema? Como é que está acontecendo esse novo olhar? Porque nós não temos realmente ainda muitos dados para oferecer. Mas o que tem é isso que você falou, o amor, a dedicação e o reto pensar, a intenção adequada. Então, olha, aconteceu um movimento, uma atividade dentro do último Congrepix, que foi muito interessante. O IDEA-SUS, ele criou uma comunidade de práticas de saúde integrativa, de PIX, a comunidade de PIX. Ele tem várias comunidades lá e tem a comunidade de PIX. E nesse evento, algumas pessoas que estão aí à frente disso se juntaram para criar uma metodologia para as pessoas poderem compartilhar relatos de experiência. Mas não é só contar um caso, é relatar a experiência realmente, como a pessoa viu, como ela sentiu, puramente, sabe? Sem ficar acomodando as coisas para ficar num modelo dito científico. Não, é como é puramente essa experiência. E é interessante que está lá para as pessoas estarem podendo fazer esses relatos, né? Por quê? Esses relatos, nessa discussão de modelo, de como colher esse relato, que está sendo muito interessante, ainda está aberta essa discussão, vai possibilitar um banco de dados, aonde, por exemplo, aqueles que duvidam ou que querem aprofundar alguma coisa, possam buscar num relato para isso ser destrinchado dentro de uma academia, ser destrinchado dentro de uma pesquisa. Mas, assim, está havendo um acolhimento para as experiências, né, de todo mundo que pratica. E os terapeutas são muito, muito bem-vindos a isso, né? Então, existe de tudo. A resistência, né, por quem não saiu, não tirou o olho de tudo aquilo que recebeu da academia e tem aquela coisa do protocolo, né? Então, assim, tem uma resistência, mas precisa haver um convencimento dessas pessoas, mas existe aqueles médicos, aqueles profissionais da área da saúde que já foram tocados, né, pelo bichinho das terapêuticas, né?
como elas são, né? Porque quem pratica, Ana, de fato, as PICs como elas são, ele já está nesse modelo de ser acolhedor. Entende? Ele não, se ele for medir forças com o outro, sabe, quem é melhor, quem não é, ele não está fazendo as práticas. Ele está fazendo uma técnica, mas ele não está vivenciando mesmo a base daquilo. Então, nos lugares onde estão sendo implantados, existe uma equipe mesmo, né? Agora, existem lugares em que precisa se convencer que a equipe é importante, que isso vai reduzir custos. Ainda é uma linguagem de reduzir custos, né, para você ver. Mas já existem lugares que a linguagem vamos cuidar das pessoas, o que a gente pode proporcionar de melhor, né? Então, a gente vê que os profissionais estão sendo tocados. Aonde o trabalho está, vamos dizer, firmando, realmente é porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito agregada, muito somada, mas ainda existe resistência. Quando você fala de ir lá para um trabalho de segunda, terciário lá, como que é? Oh, meu Deus, nível da atenção terciário. Secundária e terciária, né? Aí tem mais resistência, porque, por exemplo, para trabalhar no hospital, aí tem as questões todas de contaminação, disso, daquilo. Então, são tantas regras que acaba dificultando um pouco. Mas se essas regras forem pacientemente vividas pelos terapeutas, por aqueles que têm essa condição, né, de se adaptar a isso, os trabalhos vão acontecer, né? Porque não existe tantos profissionais da área da saúde, né, tantos assim capazes de atender tanta demanda que está acontecendo. A gente precisa somar. É saúde para todos, né? Desculpa, acho que eu fui muito longa, não sei se eu respondi só... Não, é isso mesmo. Porque uma conversa que nós temos aqui muito é essa questão do olhar. E o olhar passa por todos os envolvidos. Como é que a população olha para a prática, né? Como é que isso é visto? Eu dou um voto de confiança, eu faço, eu não vou, porque se eu faço uma coisa assim, isso não tem respaldo ainda, a ciência não aprova, então eu estou perdendo meu tempo. Tem esse olhar. Tem o olhar também dos ambientes, né? Como é que eu sou visto frequentando um lugar que é tido que não é da área médica. Mas, na verdade, o que nós estamos falando é que, agora, pela primeira vez, nós estamos todo mundo olhando na mesma direção, Sim. que é Sim. a questão da saúde. E uma das coisas que nos deixa muito feliz, e quando eu falo nos deixa, especialmente pelos praticantes das práticas aqui fora dos hospitais, é que esse trabalho das práticas complementares, elas muitas vezes reduzem imensamente o número de pessoas que precisa recorrer a um hospital, uma internação, um sistema que já está, muitas vezes, no seu limite de atuação. E aí a gente vai falar em reduzir custos, né? Sim, que ainda é um olhar e que é muito válido, porque é o que a gente faz em casa. A gente quer reduzir custos na nossa casa. A medicina centrada na saúde e focada o olhar para a saúde centrado na medicina e na doença, como se estrutura hoje no atendimento médico, né, médico-centrada, e nos exames, é muito cara, é muito custosa, é um sistema insustentável praticamente, né? Você pega para poucos, né? O topo da pirâmide e coloca ele embaixo, aquilo não vai se equilibrar nunca. As PICs, elas trazem um outro olhar que dissemina, ela foca na saúde, no preventivo, e não na atenção médica, e nem em exames e estruturas hospitalares de alto custo. Ela implica em coisas muito básicas, muito simples, de custo muito baixo, e que tem uma capacidade de atuação muito ampla. Por exemplo, dança circular, é uma coisa feita em grupo, a terapia comunitária, várias abordagens abarcam grupos, yoga, meditação,
Quer dizer, você amplia muito mais do que na atenção individualizada. Então, quer dizer, é um olhar que tem muito esse ganho, né, essa conquista. Existe, dentro do que a Ana falou, né, é um aumento da resolutividade do sistema, né, porque lá, se tem uma cooperação ali, né, de atividades. Então, quando você olha a pessoa como um todo, né, tem atividades, as práticas, na verdade, podem tratar uma única prática de várias frentes, né? Então, esse paciente, ele não vai precisar ficar circulando com diversas frentes, de repente, isso reduz muito, né? Custos, claro, né? Então, é isso mesmo. Acho que quando a gente, né, faz essa live e nomeia ela, o estado atual das práticas, vem dois aspectos, até puxando o gancho do que você falou e do que a Ana falou. Aí, se quiser complementar, Josi, por favor. Puxa assim, como estão estruturados os serviços, e você deu assim, uma aula disso, né, em todos os aspectos, acadêmicos, científicos, práticos, e como que está, e acho que as pessoas muitas vezes não têm ideia de como isso já está disseminado. Isso tem a ver com a pergunta que estou guardando para o final, sobrar tempo. Mas também, como está estruturada, qual o viés, o paradigma através do qual se estrutura a atuação do profissional PICS, né, integrativo, ou, como a Ana gosta de falar, qual o olhar integrativo? Você poderia falar um pouco isso? Que universo é esse de práticas e de profissionais, e mesmo de pessoas, serviços que vão oferecer, pessoas que vão buscar? O que seria esse integrativo? Isso já existe? Isso não existe? Isso está em construção? Ainda tem um caminho a ser trilhado? Qual é o paradigma integrativo? Então, isso está em construção. Esse é um dos aspectos assim desafiadores, né? Porque aquela questão, há necessidade de normas, há necessidade de uma fiscalização, de uma avaliação. Então, tem profissional da área da saúde que já tem formalizado, que pode fazer as práticas. São 14 áreas, mas, na verdade, as 14 áreas poderiam fazer, mas tem profissional que ainda não está legalizado nisso. Os profissionais que ainda precisam se regulamentar enquanto profissão, os terapeutas, né? Mas existem as associações. Então, assim, tem todo um caminho aí de busca. Agora, a gente falar da essência da coisa, essa discussão ainda não está acontecendo de fato, assim, abertamente. Fica até a sugestão aí para vocês. A cada pique que acontecer, né, vocês estarem levantando essa discussão. Como é que é o perfil, né, do terapeuta? Como é que é do praticante daquela prática, daquela pique ali, né? O que é importante enquanto para vivenciar essa essência, porque o âmago, podemos dizer assim, o foco, né, é a gente empoderar a pessoa que vai ser cuidada. Então, você precisa saber criar, né? Você tem um olhar de acolhimento, de respeito, de entendimento daquela pessoa. Então, vai além de simplesmente fazer uma técnica, não é? Fazer um movimento, de colocar um recurso lá, um instrumento, ou um remédio. É além disso. Então, essa é uma discussão que ainda não está acontecendo abertamente. Seria interessante se vocês começassem uma coisa assim. Porque existe, assim, o Ministério da Saúde, aí o Observa Pix, todo mundo aí pedindo, tipo assim, olha, podem nos ajudar, estamos aqui, né? Precisamos gerar documentos, a gente precisa gerar informação, participar disso tudo, porque é muito importante. Então, não existe ainda uma coisa assim determinada, sabe? Tem que ser assim. E, ao mesmo tempo, tem quando cada um vai fazer particularmente isso, né? Agora, existe uma capacitação que está acontecendo em nível do SUS para quem já está dentro do SUS. Então, está se fazendo uma capacitação, ensinando as práticas, mas se reconhece que isso ainda é pouco, que isso ainda não é tudo. E aí é uma discussão. É uma coisa que não está fechada.
e que a gente precisa abrir, talvez, né? Acho que estamos abrindo. A ideia é essa, é trazer essa discussão à tona, ao dia a dia. Josne? Isso é muito interessante, a gente já teve conversas sobre isso, é o integrar as integrativas, com a visão, porque senão cada um vai fazer a visão alopática, né? Então, a acupuntura vai fazer isso, o floral, é ter essa... Como você vê isso, Eneida? Eu vejo assim, que quem entendeu o que são as PICs, né, não tem que se preocupar em ficar querendo colocar na forma do que é dito ciência oficial em saúde, sabe? Se a ciência oficial em saúde duvida, questiona, não acredita, ok, que eles, de uma forma inflexível, eles podem irem lá tentar provar que não funciona, mas você não precisa ficar querendo, né, moldar, reduzir aquela PIC para um modelito lá de trabalho, onde você tem que ficar reproduzindo resultados. Espera aí, mas você vai reproduzir resultados? Você tratou de uma pessoa individualmente, o outro lá, ele pode também ter um problema de uma artrose, ou ele pode ter uma bronquite, mas, por exemplo, ele pode ter uma bronquite yin, outro ter uma bronquite yang. São coisas diferentes. Como é que você vai reproduzir trabalho? Então, assim, é uma discussão que precisa ser formada, né, de modelo de evidência, que não é essa que está sendo exigida para a gente como que seja oficial. Existem vertentes da ciência oficial que diz que quando você fala de energia, quando você fala da palavra vibracional, que isso é pseudociência, né? Então, assim, é um desafio bastante grande e que eu acho que o terapeuta, né, principalmente que vai mais fundo, sabe? Porque o recurso que ele tem é o coração dele e a intenção. Essa coisa de intenção, você move campos energéticos, você muda padrões, entende? Só que isso não é a linguagem da ciência. Então, você vai deixar de fazer isso para se enquadrar na ciência? Eu acho que é um cuidado que precisa acontecer. Sim, dando antecipando aqui uma coisa, até para provocar um pouco o público, e a Josne, a Eneida também, que surgiu da nossa conversa, isso que eu vou falar. Quer dizer, é muito aquilo do multidisciplinar, interdisciplinar e o transdisciplinar. Qual que é a lógica que se organiza? Ainda continua sendo muito multidisciplinar, né? As pessoas não estão acostumadas a trabalhar integrando nem a si próprias, nem as técnicas, nem os profissionais. E também eu trago isso para a discussão, integrando o terapeuta e quem busca o terapeuta, que acho que é o principal. Até porque, e aí o olhar integrativo, né, o que seria, para mim, e a gente conversou sobre isso, o princípio organizador de qualquer cuidado é quem está sob cuidado. Quer dizer, se as práticas se propõem a integrar, elas se propõem a integrar o quê? O indivíduo com ele mesmo. Então, esse seria o foco, a integração do indivíduo, e o resto gira em torno. Qual que é a provocação que eu faria, né? A princípio, a live de dezembro será sobre uma proposta de olhar para as PICs, um paradigma de olhar que seria o paradigma transdisciplinar, com o Dr. Patrick Paul. Eu consegui falar com ele. Você conseguiu, yes, muito bom. A princípio ele já aceitou, então aguardem. Excelente. Que vai ser justamente essa discussão, trazendo o transdisciplinar como uma solução para as PICs, né? Para integrar lindo, isso. Acho que vai ser bem bacana, bem interessante. Muito isso. Bom. E Josne, quer? Eu acho que é muito emocionante ver o nascimento de conceitos tão importantes para esse contexto, trazer nessa questão atual das PICs, esse movimento de essência que é verdadeiramente o indivíduo e que a gente não pode deixar de lado agora, ainda mais nesse momento que a gente está, né, angariando e construindo novos espaços. A gente vem da área biomédica, né, da área da pesquisa, que exige muito disso em outras áreas da biomedicina, mas a gente tem, como biomédico e dentro das práticas, essa visão da intenção, do amor, de já trazer o indivíduo para um outro patamar, né, nos atendimentos, no conceito de saúde. Então, essa conversa entre transdisciplinaridade e a gente integrar o que é
pseudo-integrativo hoje para trazer essa essência essencial realmente? Não, fantástico, fantástico. Acho que é o caminho. E eu acho que isso blinda, sabe, a gente, porque, assim, nesse caminho de criar normas, é um caminho político. Essa palavra é difícil hoje em dia, né, gente? Então, assim, é um cuidado todo, é um foco que a gente precisa ter de fidelidade com as práticas, sabe? Com o propósito. Então, é muito importante falar dessas coisas que vocês querem trazer. Porque as pessoas precisam ter, né, esses recursos em mãos, assim, porque é difícil esse caminho. E a gente não pode vacilar, porque senão realmente perde, sabe? E não dá para perder. Acho que não vai perder mais. Acho que as coisas estão tão implantadas, né? Assim, já vamos em frente. É isso aí. E isso os terapeutas já vivenciam e nos ensinam, né? Porque assim, a gente vem da área técnica da saúde e faz umas PICs. Quando a gente conhece um terapeuta e faz o curso, por exemplo, com a Ana, a gente, uau, né? Abre, fala assim, é outro nível, né? Traz realmente todo esse patamar que a gente quer chegar, Ana. E o que eu acho assim delicioso no momento que nós estamos vivendo é que vamos dizer assim, a pandemia veio para proporcionar, para ensinar. Não, a pandemia aconteceu. Ela não veio para nada. Ela está nos dando uma nova oportunidade, uma nova realidade. E quando nós vemos que, neste momento, pandemia, com já um número maior de pessoas se sentindo mais seguros e tal, nós estamos escolhendo o que estamos fazendo com o nosso tempo. E usar o tempo de qualidade, escolher onde eu vou, o que eu vou fazer. A saúde, a escolha da saúde em casa mudou. É diferente. As pessoas olharam mais para a sua alimentação, as pessoas olharam mais para o seu tempo de repouso, as pessoas tiveram os desafios, as dificuldades com criança em casa, com dificuldades para trabalhar, enfim, mas nós passamos uma turbulência inicial mais pesada, não saímos ainda disso, mas nós já estamos olhando a saúde de uma maneira onde nós estamos fazendo essa opção desse tempo. E quando os terapeutas colocam agora estas técnicas, não como um olhar de técnicas, mas esse olhar de ver o momento e proporcionar atividades onde as pessoas podem trazer para si também a possibilidade de participar da escolha do seu tempo e optar pela sua saúde, nós estamos fazendo com que o sistema todo se beneficie. E aí nós vemos que o olhar de integrar não é só o usuário do sistema de saúde, né? O praticante, o terapeuta que vai exercer, o médico que vai exercer, o hospital que vai resolver. Mas é a sociedade toda agora vendo com esse olhar integrativo e colocando assim, qual é o tempo de qualidade até que se vive dentro de um hospital. Como é que está o tempo de qualidade que vivemos em casa? E daí, qual é o tempo de qualidade na escolha de técnicas complementares? Porque aí complementa essa visão que nós estamos conseguindo ter sobre a nossa existência. Esse momento que está trazendo para nós esse olhar de até áreas que nós deixávamos sem olhar, como eu estou existindo e o que eu estou fazendo comigo. Muito legal. Uma coisa importante que você falou aí, uma palavra muito especial, que é a escolha. Quando a gente tem a capacidade de fazer escolha, a liberdade de fazer escolha, a gente não vai ser uma mente capturada. Entendeu? E eu acho que as PICs trazem essa possibilidade de empoderar a pessoa, da vontade dela, entende? Porque, assim, ninguém cura ninguém. Nós somos facilitadores da cura. Só.
quem se cura é a pessoa. Então, assim, se você proporciona uma coisa para a pessoa onde ela é empoderada nessa vontade dela, na capacidade de escolha, a gente preserva a liberdade. Eu não sei se isso é uma coisa aí, né? Mas tudo bem. A gente precisa lutar por isso, preservar nossa liberdade de escolha. A gente, senão não vira uma mente capturada, né? Isso é complicado. O que tem de jovens hoje de mente capturada, né, gente, é muito grande. Eu acho que isso tem tudo a ver com as PICs, né? Tanto com elas entre si, quanto a presença delas. À medida que você tem 29 técnicas no Programa Nacional, né, ou seja, avalizadas pelo Ministério da Saúde, somada a outras técnicas que não estão nelas, como homeopatia, por exemplo, a própria medicina alopática. Quer dizer, quantas escolhas são possíveis? E acho que a visão integrativa tem muito a ver com isso. A possibilidade de escolhas. Uma vez tem uma frase que eu gosto muito da Eliane Brum, eu vou ver se eu tento reproduzir. Como é que é? Ser rico é ter dinheiro, ser pobre é não ter escolha. E aí a gente vê quanto a gente pode ser pobre de espírito por não ter escolhas. E as PICs, elas nos dão escolhas para todos nós, enquanto sociedade, profissionais, sejam médicos, terapeutas, outros profissionais da área de saúde, e principalmente a pessoa que busca algo, que ela encontra uma parede através da qual ela não consegue passar pela falta de opção. E isso é uma tecla que eu bato, não é só a medicina ocidental e alopática que tem falta de opção. A acupuntura chega no limite dela, o reiki chega no limite dela, fitoterapia, todas, a dança circular, a constelação familiar sistêmica, o yoga, tudo tem um limite. E aonde se amplia o limite? Você bateu na parede, você dá um passo para o lado. Aí você está no yoga, você vai para a fitoterapia, até a medicina alopática, a homeopatia, a ayurveda. Quer dizer, são escolhas, isso te leva mais longe. E as PICs trazem isso, dão essa oportunidade para todos. Né? Sim, eu queria fazer um gancho aqui, daí, que é a pergunta que eu estou guardando, acho que dá, né? Que assim, você, assim como eu, e talvez, não sei se a Josne e a Ana já estavam nesse mundo, eu sou da época que se chamava medicina complementar e alternativa. Hoje nós temos o integrativa e complementar. Quer dizer, isso tem uma mudança. O que eu quero trazer aqui? Como eu falei, quando eu cheguei nessa estrada, você já estava nela, Curumim. Eu queria, se possível, você traçar uma perspectiva histórica do estado das PICs, comparando desde a época que você começou a trilhar esse caminho, como está hoje, as conquistas que foram obtidas e o que você vê para o futuro, o que ainda há a ser desbravado, conquistado. Bom, eu faço acupuntura, fitoterapia e florais, são essas, aroma também, essas práticas, já há bastante tempo. Eu me formei em 87, avião, hein? E aí, assim, esse tempo todo, realmente a gente eu precisei gostar muito, né, disso, e eu amo isso que eu faço. E todo mundo que foi ficando nesse caminho foi por isso, por amor, porque era bastante difícil, porque assim, dentro da profissão era desacreditado porque, nossa, parece um ET, falando de energia, um negócio que fora, aí tinha aquelas questões corporativas, corporativistas, então assim, você tinha que realmente gostar muito do que você estava fazendo, porque senão você desistia, era uma pressão muito grande, né? Quando eu me formei, eu já conhecia as PICs na faculdade, no terceiro ano de faculdade, mas eu adorava fazer biomedicina também. E aí, assim, eu falei, meu Deus, e agora? Né? E aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu sabia que eu queria fazer acupuntura também. Meus amigos achavam maluca, assim, sabe? Como? 5 anos de faculdade você vai fazer acupuntura? Que é isso, né? Mas aqui dentro do meu coração aquilo pulsava, porque fazia sentido para mim. Eu amo a natureza. Eu gosto de gente, é uma coisa assim que acho que é importante para a gente, quem faz PICs, precisa gostar de gente, senão é difícil. E aí eu me lancei, né? Então, naquela época, era chamada de medicina alternativa, né? A acupuntura, e tudo era
tudo dentro, tudo que era fora, né, da academia era alternativo. Então, esse alternativo, ele ficou com um peso de em vez de, né? Então, você vai fazer em vez de aquilo lá, você vai fazer isso. Então, o alternativo tinha esse peso. E aí não foi cabendo isso dentro do que realmente, para o que veio, né, a acupuntura, a homeopatia e as outras práticas. Então, aí foi mudando isso. E, na verdade, esse termo medicina, terapias complementares, foi lá atrás, quando estava se discutindo as políticas, né, tinham 4 pessoas, na verdade, que estavam discutindo a política nacional, e naquela época a médica responsável por isso, a Carmen de Simone, que deu na cabeça dela de colocar as práticas integrativas, né, práticas complementares. E aí, a alternativa é complementares, porque já se vislumbrava que fazia isso também, que era uma complementação, né? E aí foi. Depois ficou bem mais séria essa questão do alternativo, ela incomodava isso, né? Porque entendia que era em vez de, e não era para ser assim, e aí caiu. E integrativo foi muito também uma terminologia que acontece internacionalmente, né? Lá fora, as práticas integrativas chamam-se MTCI, né? As medicinas tradicionais integrativas e complementares, e aí que isso foi arredondando para as PICs, né? As práticas integrativas e complementares, né? Complementares integrativas, integrativas complementares. E é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. O que você vê de campo a avançar para o futuro, ainda nessa estruturação das PICs, dessa organização desse trabalho? Então, eu acho que esse resgate do empoderamento das pessoas, né, a coisa das pessoas aprenderem a ser responsáveis pela sua saúde, de você fala, fazer prevenção, mas é a pessoa que tem que fazer isso, não é? Ela que tem que aprender umas coisas aí, de como que faz, que não faz, o que ela escolhe, o que ela não escolhe. Então, eu acho que é isso, esse aprendizado. Então, a partir do momento que a própria pessoa, né, o próprio usuário, ele for também um ator, né, que ele vai ser responsável pela saúde, ele vai aprender como ele se cuida, então aí realmente a saúde, a gente vai fazer saúde, né? Porque senão você vai fazer promoção da saúde, né? E não prevenção de doença, que é o que a gente fala, discurso é esse, não prevenir a doença, mas a verdade é a promoção da saúde, é um pouco diferente isso, porque envolve esse empoderamento da pessoa, ela ter responsabilidade sobre o que ela come, o que ela veste, onde ela vai, o que ela pensa, o que ela sente, né? Isso é dela, como é que a gente vai colocar isso dentro da pessoa? É de dentro para fora, né? Então, eu vejo, assim, essa possibilidade, desde que as PICs sejam firmadas pelo que elas são, que essa essência delas seja realmente preservada e enfatizada, a gente vai ancorar saúde. Então não vai ter mais doença? Bom, acho que vai levar uns séculos para isso, pode até ser, né? Mas eu acho que as doenças vão ser menos orgânicas e mais emocionais e mentais. Porque a partir do momento que a pessoa tiver mais consciência, ela vai dessomatizar, né, gente? Vai vindo para a consciência aquela emoção, aquele jeito de pensar, que o físico ancorou e deteriorou porque o físico não era para fazer aquilo. O físico é para te movimentar, é um carro para levar a tua alma para vários lugares. Mas aí, se você ficar travando com tanta coisa que não resolve, vai jogando lá que nem uma lata de lixo, aí a gente adoece, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente for tomando consciência, ajudando as pessoas, primeiro a gente mesmo, né? A gente precisa deitar na nossa maca também, precisa deitar na maca, o terapeuta precisa deitar na maca, o profissional de saúde precisa deitar na maca, precisa sentir o que é isso, precisa se tratar. Então, é isso. Então, acho que é uma construção que é longa, né? Mas é um processo de conscientização que está acontecendo, que precisa acontecer. Eu acho que é isso. Fantástico, obrigado. Incrível, inspirador.
Maravilhoso, Eneida, como sempre, né, querida Eneida. Querida. E eu acho que o grande desafio para a gente, né, tá finalizando é assumir também a linguagem energética, porque a gente vai tentando, né, buscar na pesquisa, principalmente a gente pesquisa, mostra toda a fisiologia, né, o mecanismo de ação, mas tem outras verdades também acontecendo ao mesmo tempo, né? E isso a gente precisa assumir. Nesse desafio, nesse momento atual, a gente precisa ter uma linguagem séria, uma linguagem envolvendo todos das práticas e assumirmos que temos essa nova outra opção de trabalho, todo esse campo energético que tem uma linguagem e meios próprios para se trabalhar, né? Que a gente vivencia isso, como nós somos praticantes de diversas práticas, nós vivenciamos. A gente sente, né? A gente sente, observamos os animais, né? Sentem, as plantas também estão inseridas, o meio social, se a gente tem, já tem até trabalhos científicos, quando há uma oração para pacientes que estão hospitalizados em estados graves, eles têm melhoras significativas. Então, assim, até a distância, hein? Até a distância. Sim. Então, assumirmos mesmo que tem todo esse universo, né, para a gente mais trabalhar, porque ainda isso é pseudo-falado. A gente, às vezes, na academia tem que falar um pouquinho da parte molecular, né, da parte bioquímica, fisiológica, para depois inserir toda essa parte. As plantas têm os aspectos, quando a gente fala de fitoterapia, é muito além dos componentes ativos, né, ela tem toda uma sinergia energética fantástica. Né, e possibilidades aí de trazer com poucas dosagens, com uma dose mínima, vamos supor que às vezes os aspectos sutis exigem doses pequenas, já um grande ganho para a pessoa. Então, o desafio, eu acho, complementando tudo que foi falado, e Eneida, tem muito a te agradecer, Eneida, sempre parceira. Obrigada. Sempre aí conosco, vai estar conosco, espero, nesse projeto. E a gente tem só a agradecer realmente a existência. A Eneida é muito ativa, tá, para todos nessa é mais assim, ela é um anjo em movimento constante. As asas estão quebradas. Elas se refazem, né? A gente vi já ela nas linhas de frente, a gente um pouquinho mais atrás leva assim, tem muito impacto, mas o amor é maior que tudo isso. O amor a essa vivência, essa essência da Eneida é realmente contagiante, né? Vocês podem estar sentindo só pelas palavras, pelo discurso aqui apresentado. E isso nos inspira, né? Sempre quando a gente tem a oportunidade de estar com a Eneida, é um momento assim de receber, de abastecimento. Muito obrigada, Eneida, por tudo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela experiência incrível que foi e por trazer para o nosso trabalho aqui essa abertura incrível. E acho que todos que estiveram conosco hoje, que vão assistir isso mais vezes, está aí um trabalho para a gente ouvir várias vezes, porque na sua fala tem muitas coisas para a gente saborear, integrar, dar um tempo e voltar a te ouvir. Vamos ouvi-la muitas vezes. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer, é fantástico te ouvir, realmente é inspirador, é um exemplo. Você que está nessa jornada e vive isso, né? Você transborda isso, salta por você. Quando você começa a falar, então, obrigado, Josne, por ter trazido aí, doutora Eneida, fantástica, que eu já tinha cruzado aí. Eu realmente só tenho a agradecer vocês duas, a todo mundo que nos acompanha, está assistindo. Eduardo era um curumim, depois. né? Eu era um curumim. Né? Agora, não sou cacique ainda, mas já não sou mais curumim também. Eu só tenho a agradecer. E dar um último recado, antes vou deixar aí uma palavra final para você encerrar, tá, Eneida? A próxima live será em 8 de novembro, sempre às 19 horas, a gente atrasa um pouquinho, vocês já sabem. Será sobre constelação familiar sistêmica, com a psicóloga e condutora, facilitadora de constelações e fundadora do Instituto Evoluir, Delmar Franco. Aguardo todos vocês. Essa é a primeira live de uma das técnicas. Depois a gente faz uma volta, que é um bônus, essa da transdisciplinaridade,
Espero que vocês continuem acompanhando. Eneida, alguma palavra para encerrar? Olha, eu só tenho a agradecer e dizer que esse novo modelo de cuidado ele já é uma realidade. A gente só precisa realmente pôr energia. Aliás, a palavra acho que é informação. Informação está entre a energia e a matéria, ocupa tudo que existe, todos os espaços. Então vamos em frente, né? Acreditar nisso com amor e vamos em frente. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, Eneida. Boa noite, Eneida. Boa noite, gente. Muito Tudo de bom. obrigada, tudo de bom.